Deixa eu falar aqui com o Bruno Pinheiro, que está ao vivo conosco, né? Está conectado ainda, Bruno, para a gente trazer mais informações. Bruno, com quem que você está tentando conversar aí? Quais são as informações que você tem até agora, meu amigo? Evandro, eu conversei agora rapidamente com o advogado de Zambelli, ele me confirmou que está fazendo a sua defesa de fato, mas ainda não emitiram nenhuma nota oficial, não existe nenhum comunicado em relação ao que aconteceu ou quais serão os próximos passos. Eu conversava agora com alguns nomes ali ligados à investigação quando Zambelli ainda estava aqui, que falavam sobre ainda essa possibilidade de, se caso, quando for concluído todo esse procedimento inicial, de se será enviado uma equipe da Polícia Federal para resgatar então Zambelli, para voltar para a capital federal ou para São Paulo, de que forma que isso deverá acontecer, mas vem com alerta. Antes disso, quando a Interpol insere numa lista vermelha, Evandro, e quando essa pessoa é identificada, é localizada, o que acontece? É feita uma análise de várias etapas, vendo se de fato essa extradição que é solicitada é um tipo de crime real, é um crime que tem uma justificativa a fim de não usar a Interpol como instrumento de perseguição. Então agora será analisado por qual motivo existe então essa solicitação de extradição de Carla Zambelli. Evandro. Muito obrigado por enquanto, Bruno Pinheiro. Eu acho que nós temos aí mais informações para compartilhar com vocês. Vamos jogar então essa ilustração sobre a prisão de Zambelli que nós temos aí. E aí, ó, aparece para vocês. Carla Zambelli está numa casa em Roma. Hoje eu comuniquei então à polícia e nesse momento a polícia está identificando Zambelli. Carla Zambelli está em um apartamento. Bom, e aí há a tradução embaixo, né? Eu já estava fazendo a tradução do italiano mesmo, mas já há a tradução embaixo em português para vocês que nos acompanham. Desse parlamentar, que é o Ângelo Bonelli, que foi quem, segundo as informações que ele mesmo publicou, indicou aonde Carla Zambelli estaria em Roma para que a polícia pudesse, então, fazer essa operação depois de um pedido oficial do Ministério da Justiça brasileiro da necessidade de extradição de Zambelli, já que ela é uma condenada aqui no Brasil, teve o mandato de deputada cassada por causa dessa situação, dessa condenação no Supremo Tribunal Federal, após, com o auxílio de um hacker, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça e publicar um mandato de prisão contra um ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, e agora há a informação então confirmada de que Zambelli é presa na Itália e alguns trâmites precisarão ser cumpridos para a gente entender quando que haveria extradição e se a justiça italiana vai atender a esse pedido aqui do país. Agora, Zé Maria Trindade, eu queria falar um pouco contigo sobre o aspecto político, porque no momento em que Carla Zambelli é presa, os que são consultados são deputados, parlamentares do PL, que durante muito tempo foram aliados de Carla Zambelli, mas que nos últimos meses acompanhamos uma imagem de distanciamento diante de tudo que a figura de Carla Zambelli representou, principalmente na última eleição de Jair Bolsonaro, ao perseguir aquele homem com a arma em punho no bairro de Jardins, o que para muitos foi uma cena ou uma ação considerada primordial para aquela derrota para o presidente Lula na última eleição. Então, o que a gente pode esperar agora dessa que antes era uma base de Carla Zambelli, uma base aliada, mas que agora parece que derreteu um pouco? Pois ela se sentia abandonada. Reclamou muito nos bastidores, mas nunca saiu atirando contra a família ou contra os aliados próximos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma vez o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro me disse que ela e Roberto Jefferson. E é verdade, numa eleição tão disputada assim, qualquer detalhe significa a derrota ou a vitória, né? É assim um processo onde a decisão se dá por poucos votos. O grupo do ex-presidente tinha dados, as pesquisas indicavam que ele estava crescendo e que a trajetória era de vitória dele e que foi interrompida, porque me mostraram ali pesquisas internas indicando o crescimento e a possibilidade, a projeção de crescimento. E depois do episódio do Roberto Jefferson, né, que atirou contra policiais federais, a interpretação deles, para mim, foi de que esse pessoal do Bolsonaro é assim, pessoal que atira na Polícia Federal. Não é a realidade, mas passou essa mensagem. E a Carla Zambelli acabou reforçando essa ideia. Então, houve mesmo um amago. Mas, recentemente, o senador Flávio Bolsonaro saiu em defesa dela e ela agradeceu, até publicou agradecimento a Flávio Bolsonaro. Olha, Evandro, aqui em Brasília aconteceu, eu vou contar essas duas historinhas para mostrar o que é um exagero.
uma jornalista de um jornal aqui atuante em Brasília recebeu a denúncia de que havia possibilidade de roubo de crianças no hospital famoso daqui de Brasília. Aí, para comprovar que era possível roubar uma criança no hospital, ela foi lá e roubou uma criança e fez a matéria e foi presa, né? Ela saindo do hospital com a criança dentro de uma bolsa. Olha a cabeça, como é que um profissional de imprensa, para fazer uma matéria, coloca em risco um recém-nascido, leva uma família ao desespero, né? Então foi mais ou menos o que a Carla Zambelli tentou fazer, mostrar que era permeável o sistema de hackeamento, foi lá e fez um hackeamento, quer dizer, é você dizer, olha, é possível cometer um crime aqui na praça, e vai lá e comete um crime. Da mesma forma, por outro lado, eu ainda jovem, né, trabalhava no jornal em Minas Gerais e recebi um processo, naquela época era só processo físico, né, roubado, dizendo, olha, que é possível roubar um processo no fórum. Aí a equipe jurídica do jornal me disse, se você publicar isso aí, você vai para a cadeia. E eu não publiquei, nem fiz matéria. E não podia devolver porque foi anônimo. Aí eu fui lá, conversei com o juiz, olha, eu recebi isso aqui para fazer matéria, mas eu não vou fazer matéria, faço uma entrevista com o senhor sobre o que está acontecendo e fez a matéria sim. Então, assim, você em nome de uma matéria ou de um discurso, você não pode cometer um crime, porque crime é crime em qualquer situação. Ô, Alangani, como é que você... Fala, Piperno, diga. Uma coisa também, já tem uma notícia sobre a prisão dela no jornal italiano La Stampa. Ah, já estão publicando lá então sobre a prisão. Sim. Pois é, repercutindo por aqui e também já na imprensa internacional, no caso a italiana. Alangani, como é que você avalia essa situação política envolvendo Carla Zambelli e o que esperar agora dessa que já foi uma base dela, mas que se perdeu nos últimos tempos diante de atitudes da própria deputada cassada? É claro que isso vai movimentar um pouco a base, né? A direita vai entender, o discurso vai ser de que foi uma prisão bastante injusta, etc. Mas no caso dela, tem um agravante em relação a outras pessoas que saíram do país, enfim, né? Outras pessoas acabaram saindo do país alegando uma perseguição política por suas opiniões. Tanto é que a Interpol contra essas pessoas não foi acionada, mas não houve a aceitação do pedido, Evandro. No caso dela, o que complica muito juridicamente a situação dela, tanto é que ela foi condenada, foi a ligação com um hacker, mas não foi apenas uma ligação, houve uma prova material, houve um pagamento para o hacker. Este que é o problema. E segundo ela, o argumento foi para o hacker cuidar do site dela. Bom, com tantas pessoas aí no mundo para você, e não é um negócio... Empresas, né? Em empresas, não é um negócio difícil de você encontrar, você vai justamente contratar um hacker para cuidar do seu site e das suas redes sociais, alguém que dinamitou na prática a Operação Lava Jato, né? Porque foi ele o responsável por operacionalizar aquele vazamento lá que a gente viu do Intercept e que enfraqueceu uma operação que visava acabar com a corrupção aqui no Brasil. Então, na situação dela, né, esse argumento jurídico pesa demais contra ela. E é verdade, parte da direita vai continuar apoiando, mas parte também desembarcou, entendendo aquilo que o Zé trouxe, né, aquele episódio da arma, enfim, que acabou supostamente tirando votos, né? A gente nunca vai saber se aquilo, Evandro, foi decisivo ou não para Jair Bolsonaro ter perdido as eleições, mas há uma coincidência, né? As pesquisas internas mostravam um crescimento de Jair Bolsonaro naquela semana e após aquele episódio da Carla Zambelli, juntamente com o episódio do Roberto Jefferson, há uma inflexão e aí, a partir daquele momento, Jair Bolsonaro, nas pesquisas, começa a perder votos, né? Então, a gente nunca vai saber, mas foi uma votação muito apertada no final das contas e pode ser que, de fato, esses votos aí perdidos, supostamente por Carla Zambelli, teria feito a diferença.
Pois é. Vamos aqui com o Bruno Pinheiro novamente, que tem informações agora da defesa de Carla Zambelli. Conseguiu alguma coisa aí? Rapidamente, Bruno. 5h35, quem nos acompanha pela rádio, aquele rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Tô devendo muitos chopes e cervejinhas geladas aqui para nossa equipe de bastidor, que tá pedindo para mim esse break. Faz tempo que eu tava esquecendo diante da construção dessa notícia ao vivo. Então, break pro pessoal da rádio. Nas outras plataformas seguimos. Vai lá, Bruno. Evandro, rapidamente, eu conversei agora com o líder, deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL, que conversou com o advogado de Zambelli e disse o seguinte aos deputados, que Zambelli foi até a justiça na Itália para se apresentar e iniciar o procedimento de exílio lá na Itália, para todo esse procedimento de regularização, para continuar então a sua vida na Itália. Essa foi a informação, que Zambelli foi de forma voluntária até as autoridades e fez essa apresentação, né? Então, agora há pouco, o advogado informando os deputados e o líder da legenda de Zambelli, que foi de forma voluntária e não foi uma ação da autoridade local. Então, diferente do que vem informação tanto do Ministério da Justiça quanto também da Polícia Federal, a defesa de Zambelli dizendo que isso foi de forma voluntária para regularizar a sua vida na Itália. Evandro. Obrigado pelas informações, Bruno Pinheiro. Qualquer coisa é só chamar a gente aqui, meu amigo. Vai me acionando para a gente trazer mais detalhes dessa prisão de Carla Zambelli. Bruno Musa, como é que você avalia essa situação e a maneira agora como a defesa também vai ter de se movimentar rapidamente e à distância? Porque o fato de Zambelli ser extraditada para o Brasil vai passar também pela justiça italiana. Pois é, eu não vejo muito escapatória disso. Como eu falei, comprar uma briga diplomática pela Carla Zambelli, que tem esse antecedente, todos esses atos realmente criminosos que aconteceram, como hackear, que a gente já falou aqui, ou o fato dela portar a arma, fazer aquele tipo de ameaça na rua, receber o pagamento, como o próprio o Alan explicou muito bem. Então, tudo isso são fatos realmente concretos, objetivos, que carecem em outros julgamentos, como nós já falamos aqui, a exaustão. Então, fica muito difícil você fazer uma defesa dela, independente de ser à distância ou não, viu, Evandro, na minha opinião. Fica muito difícil você tentar escalar uma briga diplomática entre dois países quando há fatos consumados tão objetivos e aí sim tão especificados dentro do arcabouço jurídico como um todo. Diferente de outros casos, como já falamos aqui de todos os excessos, ela está realmente debaixo do que ela executou. Então, acho que fica muito complicado para a defesa. Aí é um trabalho de tentar diminuir a pena, se é que isso é possível, acredito que não, porque já foi condenada até pelo STF, ou tentar, de alguma maneira, tardar o máximo o processo para ela voltar para o Brasil, mas eu acho que a defesa tem plena consciência disso e atuar, digamos, para mitigar as consequências drásticas e, na minha opinião, completamente inevitáveis. Fala, Piperno. Eu concordo com os colegas, a situação dela ela vai se complicando, né? O que certamente também provoca ainda mais preocupação nos dois deputados daqui do estado de São Paulo, deputados do PL, que correm o risco de perderem seus mandatos caso se confirme a cassação dela pelo TSE. Lembrando que ela já foi, isso com base em outro processo. Lembrando que ela já foi condenada pelo TRE, o processo subiu pelo TSE e no TSE, diferente da Justiça Comum, se a Carla Zambelli for condenada, isso significa que os votos dela desaparecem e isso muda o quociente eleitoral para todo mundo. E é por isso, então, que o PL perderia outras 2 cadeiras aqui do estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo. Cadeiras hoje ocupadas, então, pelos deputados Tiririca e Paulo Bilinski. Esses que estão aí pela bola 7. Ou seja, a consequência ainda atingiria o próprio partido. Mas teria uma certa dúvida. Uma vez eu perguntei isso diretamente para o próprio Valdemar Piperno e ele me falou, não, isso daí entra o suplente. Não, no caso, por exemplo, dela ser cassada agora, por conta dessa condenação pelo STF, entra o suplente. Acho até que ele já foi empossado aí, né? É isso aí. É que no caso de uma condenação pelo TSE... Ah, tá bom.
Tá? Por abuso de poder econômico, como é o caso lá. Então, é como se os votos fossem cancelados. É diferente, né? Então, aí muda o volume de votos amealhado por toda a coligação. Volto a falar com o Bruno Pinheiro, que traz mais informações para a gente aí. O que esperar, Bruno, daqui para frente? O que se apurou? Evandro, a informação de momento que, a partir de agora, em 48 horas, a Justiça da Itália vai analisar o que fazer com o Zambelli. Enquanto isso, ela vai aguardar em uma delegacia essa análise. Se ela será liberada, se ela vai ficar numa prisão na Itália ou se haverá essa extradição para cumprir essa pena aqui onde ela foi condenada. Então, a partir de agora, contando de olho no relógio, em 48 horas, essa análise da justiça local, o que deverá ser feito com o Zambelli. Ela vai aguardar essas 48 horas em uma delegacia, ela será ouvida, toda essa comunicação com autoridades locais, com autoridades também da Itália e ver o que deverá acontecer. Então, a expectativa é que até na quinta-feira algo seja anunciado sobre Zambelli, se vai ficar lá ou se vai retornar. São 48 horas a partir de hoje, Evandro. Muito bom, Bruno Pinheiro. Eu estava também remexendo aqui, pessoal, né, e tentando construir tudo isso ao vivo para a gente conseguir entrar com um especialista nesse assunto, até para nos explicar quais devem ser as ações daqui para frente. Estamos aí na montagem, já trazemos mais informações para vocês. Mas, Piperno, eu queria que você trouxesse também a sua avaliação política sobre essa situação e o quanto esse grupo, que parecia muito unido ao redor de Carla Zambelli, foi se desmontando ao longo dos últimos tempos. Então, isso tudo acontece em um péssimo momento para o bolsonarismo. Primeiro, há todo esse movimento liderado aí pelo Eduardo Bolsonaro, por exemplo, de defender sanções contra o Brasil, né? E isso tem se mostrado bastante impopular, de acordo com todos os levantamentos, e certamente acarretaria em prejuízo para empresários brasileiros, gente, por exemplo, do agronegócio, que faz parte da base dele. Segundo, acontece também um momento em que o presidente Bolsonaro e muitos dos seus aliados respondem a processos no STF. E agora mais esse. Então, são muitas as ocorrências, muitos os fatos negativos que envolvem o núcleo mais duro do bolsonarismo nesse momento. Fala, Zé Maria Trindade. Zé, tá me ouvindo? O Zé não está conectado conosco, então daqui a pouco a gente vai chamar também o Zé Maria Trindade para falar de toda essa situação. Agora, o Alangani, você entende também que ao longo dessas ações, Carla Zambelli acabou perdendo aquilo que ela tinha de mais importante, que era também o apoio desse eleitorado robusto que a colocou no poder? É como se as pessoas começassem a rifar a Carla Zambelli diante das consequências negativas que ela acabou trazendo para o principal líder desse grupo, que era o ex-presidente Jair Bolsonaro? Total, isso pesa contra ela neste exato momento, né? Ela que foi uma grande puxadora de votos, se eu não me engano, ela teve 1 milhão de votos, ou quase 1 milhão, 980 mil, algo... E que se envolveu muito na campanha, ela foi uma divulgadora bastante aguerrida. Muito fidedigna, né? Ela muito fiel ali ao bolsonarismo, levou muita gente junto com ela, mas ali, né, no decorrer do governo Bolsonaro, foi tomando algumas ações muito mais com o fígado do que com a cabeça, né? E aí, evidentemente, parte dos eleitores de Jair Bolsonaro começaram a distanciar de Carla Zambelli, começaram a culpá-la, muito embora a família tenha desculpado por aquele episódio das armas. Mas, evidentemente, Evandro, ficou sim uma fissura, ficou uma cicatriz e agora, né, tudo que ela gostaria é o que está acontecendo com Jair Bolsonaro. Ou seja, todo um apoio popular, vai ter manifestação no dia 3 de agosto, né, em favor de Jair Bolsonaro, etc. Mas ela gostaria algo nesse sentido, mas eu vejo que é difícil para ela, de acordo com esse racha que ocorreu ali durante a campanha. Só uma coisa que eu, enfim, me lembrei, é que a gente fala muito dessa questão do Trump, das sanções e tal. Há um vídeo que eu até citei aqui outro dia, da posse de uma das festas lá, em torno da posse do presidente Trump, estava lá, Carla Zambelli, Marcelo Van Hatten e tal, uma comitiva de deputados e senadores do Brasil, naquele momento, inclusive, dançando ao som de tchê, 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 tchê. Vai ser um prato cheio para a oposição a eles usar isso aí depois.
Ô, Diogo, nós estamos com o Igor Damasceno conectado lá em Brasília. Será que a gente conseguiria falar ao vivo com ele? Porque ele acabou de receber aqui a nota da Polícia Federal sobre essa operação e se a gente tiver, eu quero chamá-lo então. Opa, assim que é bom. Igor, conte pra gente como a Polícia Federal se manifestou. E eu vi que ela faz questão de colocar um protagonismo da ação da PF em parceria com a polícia italiana, né? Exatamente, Evandro. Boa tarde novamente a você e a todos que nos acompanham. Eu acabo de receber a nota oficial da Polícia Federal falando sobre a prisão da deputada Carla Zambelli. A nota diz o seguinte: a medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e as agências da Itália. Então é exatamente isso que você falou. É uma maneira de colocar o protagonismo da Polícia Federal nesta operação. A nota ainda confirma que a deputada Carla Zambelli foi presa em Roma, onde estava foragida já há algumas semanas. E detalha ainda o motivo pelo qual ela foi presa. Agora, Evandro, eu também recebi uma informação de que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ainda não foi notificado formalmente sobre a prisão da deputada Carla Zambelli. A gente fica também na expectativa da manifestação do Supremo Tribunal Federal, Evandro. Igor Damasceno, muito obrigado pela rapidez e agilidade em trazer as informações para a gente aí. Obrigado, meu amigo. Se tiver mais informações, é só nos atualizar. Agora, tem um detalhe muito interessante nessa nota que o Igor compartilhou conosco, que a Polícia Federal não cita em nenhum momento o nome de Carla Zambelli. A nota é bastante fria e dura, se a gente olhar nas entrelinhas, porque ela coloca: autoridades italianas prenderam em Roma uma brasileira que se encontrava foragida no país. A medida é resultado de cooperação policial internacional entre a Polícia Federal, a Interpol e agências da Itália.